Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer, meu nome é Bruno, para quem não me conhece, e hoje a gente vai continuar as aulas da parte de físico-química, na química, onde a gente estava falando com contas um pouquinho. A gente vai continuar falando de equilíbrio químico. Para entender equilíbrio químico, antes de entrar em equilíbrio químico, a gente tem que lembrar de cinética. De cinética a gente estuda as velocidades, cinética química, né? Não nada a ver com física. Cinética química a gente estuda a velocidade das reações. Agora o que a gente vai falar é o seguinte, equilíbrio químico tem muito a ver com cinética, é uma consequência da cinética, mas principalmente agora a gente vai estudar o que a gente chama de reações reversíveis. O que é uma reação reversível? Você está acostumado a fazer uma reação A mais B, seta, e aí gera alguma coisa, né? Reagentes gerando produto. Só que nem toda reação acontece apenas numa via única, ou seja, não existe apenas o choque dos reagentes formando produtos. Os produtos, por si sós, também podem se chocar, né, para formar o que a gente pensa como reagente. Então existem duas reações acontecendo ao mesmo tempo. A gente usa essa seta aqui, ó, seta de reações reversíveis. Só uns detalhes que costumam cair em questões. Por diversas vezes eu continuo chamando quem está aqui de reagente de produto, mas como existem duas reações, o correto realmente é assim, ó. Olha só, deste lado vocês vão chamar de primeiro membro ou primeiro membros e desse lado segundo membro. Então assim, Bruno, eu prefiro continuar chamando de reagente produto. Até pode, mas se cair numa questão, tem que saber do que está se falando, tá? Que mais? Como são duas reações, existe a reação direta, que é a natural, direta, e a inversa, tá? Isso é o que a gente começa a falar. Então isso é equilíbrio químico? Não, equilíbrio químico estuda essa reação. Qual é a grande sacada? A condição que a gente diz que uma reação entrou num equilíbrio químico é uma condição onde, quando a reação em uma vertente formando o produto, a velocidade que ela produz isso é a mesma velocidade que o produto volta a ser reagente. Segura. Porque a gente tem uma confusão de equilíbrio como algo parado, né? Olha eu tentando ficar parado. Equilíbrio como algo parado. Equilíbrio, existe o equilíbrio estático, onde a gente está parado realmente, mas existe também o que a gente chama de equilíbrio dinâmico, que é o caso da química. Equilíbrio dinâmico é, por exemplo, você na esteira. Você vai lá fazer sua academia, algo do tipo, tu está na esteira. Você liga a esteira para ela te empurrar para trás e você vai na frente. Para você não sair do lugar, você tem que estar caminhando na mesma velocidade que na esteira, só que no sentido contrário, para que um movimento anule o outro, certo? Isso a gente chama de equilíbrio dinâmico. Você está se movimentando, mas ainda está parado, né, de certa forma. Aqui também, ó, equilíbrio dinâmico é porque chega um momento da reação onde parte do reagente continua reagindo para formar produto, mas parte do produto volta a ser reagente. Isso acontece em reações reversíveis. E aí, nesse momento, para quem está observando a reação, parece que a reação acabou, não está acontecendo mais nada. Enquanto dentro da reação ainda ocorre, ainda está tendo uma movimentação. Por que parece que parou? Porque se ao mesmo tempo que as duas velocidades se igualam, as quantidades de reagentes e produtos também não alteram. Vou fazer uma analogia rápida para pegar. Imagina o seguinte, dança de salão. Tem casais em dança de salão, mas tem aquele esquema de, vamos supor que estou descansando, né? Que tem os sentados. Então tem 5 casais sentados descansando sempre e tem 10 na pista lá dançando, tranquilamente. Tá? O que acontece é o seguinte, cansei. Cede um lugar ali, não tem problema, o casal vai lá, senta para descansar, outro levanta. Se você reparar que nesse ciclo, sempre vão ter 5 sentados, se seguir essas regras, e sempre 10 dançando. Nesses sentidos, os casais alteraram, só que a quantidade de cada um não altera. Também seria uma certa forma de um equilíbrio dinâmico.
tá? Esquecendo os casais e voltando para cá é a mesma ideia. Chega um momento onde os reagentes continuam formando o produto, mas os produtos continuam formando o reagente, né? Então ficaria os átomos sendo alterados, não são os mesmos nem as moléculas, só que chegam ao equilíbrio. É representado isso com esse gráfico. A velocidade de 1, né, descendo, geralmente a velocidade que começa alta é a velocidade direta. Por quê? Porque se você está botando esses caras como reagentes na reação, no começo é o que se possui a maior quantidade. Então, logicamente, a tendência desse cara é de começar alta e ir caindo com o tempo, porque sua quantidade diminui. E a outra velocidade inversa, o momento de equilíbrio, é quando esses valores se igualam, tá? Aí aqui a gente tem o equilíbrio químico. Bom, só não confunda esse gráfico de velocidade com gráficos de concentração. Entre colchetes é o símbolo de concentração, tá? Concentração não precisa ser igual. A gente diz que num equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e de produtos dos primeiros membros para o segundo membro são sempre constantes. É o caso do casal, lembra? Tem sempre 5, tem sempre 10. Então, é a grande sacada. Quando a gente fala, né, no equilíbrio químico, a quantidade se mantém constante. Então, olha só, o que acontece às vezes é o seguinte, você tem um reagente que consome muito, então ele começa aqui alto e você vai ter reagentes, né? Deixa eu inclinar tanto assim, sendo consumido muito. E aí você tem os produtos também se formando. Isso aqui, só está cruzando, qual é o momento de equilíbrio? Aqui, quando é igual? Não. Se é um gráfico de concentração, é que aqui está um pouco torto, é neste momento aqui que acontece o equilíbrio, tá? É quando as duas se tornam, os valores se tornam constantes, quando se tornam, então, agora paralelas aqui, não vão se alterar. Nesse momento aqui, é um momento onde ocorre o equilíbrio. E aí você pode também ter um gráfico onde a reação não acontece com intensidade. Não precisa se cruzar. Qual é a diferença desse gráfico para esse gráfico? Nesse gráfico é uma reação onde ocorre muita conversão do reagente em produto. Mas chega um momento onde a conversão para. O reagente não é consumido totalmente. Em algum momento ele chega a alguma reação reversível. Na verdade, não se chega a uma reação reversível. Em algum momento se chega a um equilíbrio, onde a sua concentração não varia mais. Aqui é a mesma ideia, só que aqui você pode dizer que é uma reação onde não teve tanto consumo do reagente, tá? Aqui é o que a gente conhece como equilíbrio. Em casos raros de reações em condições específicas, você pode até ter isso aqui, ó, se igualando. Seria sempre maravilhoso, mas isso é mais uma condição teórica. Não precisa se igualar. O que se iguala são as velocidades. A concentração do reagente não precisa ser igual à concentração do produto. Elas precisam ser constantes, né? Ela pode ter uma maior variação, um maior consumo do reagente ou um pequeno consumo do reagente e já chegar ao equilíbrio. Mas, nesse caso, é quando elas se igualam. Que bonitinho. Mas não é sempre que acontece, é mais um fator teórico. Bom, entendendo o que é equilíbrio, a gente parte para a parte quantitativa, né? Quantificar. O equilíbrio químico pode ser calculado devido a uma constante. A relação entre as suas concentrações de produtos e a concentração dos reagentes, né? Dos segundos membros e primeiros membros também, podemos falar assim, ela se torna um valor constante, uma relação proporcional a eles que vai gerar uma constante química. A gente chama essa constante aqui de Kc, constante de concentrações. Como é que vai aparecer isso para vocês? Olha só, veja bem, isso se dá porque são duas velocidades. Aí é quase aquela mesma ideia, né? Velocidade 1, velocidade 2. É quase aquela mesma ideia de cinética. Na cinética, a gente tinha uma velocidade num sentido e tinha uma outra velocidade no outro sentido.
né? E aí na verdade na cinética não tinha duas velocidades, tinha uma só. Aí aquela velocidade podia ser calculada em função de um K, né? A constante vezes a concentração. Agora, como são duas, teria que ser a relação entre os dois. Para não criar uma relação entre duas constantes, cria-se só uma constante. Toda vez que tu for pensar em constante de equilíbrio, segura aqui, ó. Toda vez que tu for pescar alguma ideia de concentração de equilíbrio, é sempre a relação de concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. E você tem que sempre lembrar dos coeficientes. Então, vou supor que eu quero montar para esse cara. Como é que seria a constante para esse cara? Quem é o produto, o segundo membro dessa reação? C. Concentração de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ao seu balanceamento, elevado a Czinho, sobre a concentração dos reagentes. Quem é o primeiro reagente? A, elevado ao quadrado. E B, quadrado escambau, né? Elevado a Azinho. Pensei Azinho como ao quadrado. E B, lembrando que aqui você tem uma multiplicação, né? Divisão aqui e aqui uma multiplicação se você tiver mais reagentes ou mais produtos. Falei, não é uma questão genérica, mas vamos pensar aqui num exemplo. Um exemplo 1. Tem uma reação que é uma das muito comuns falar, que é da produção de amônia. Vou até falar mais dela mais à frente. A produção de amônia num processo industrial a partir do N2 mais o H2 me gera amônia. Primeira coisa que você tem que pensar é que tem que balancear essa equação. Vou botar logo aqui para você, como já estou ajudando, os coeficientes. Aí eu faço assim, ó, monte a expressão de Kc para esta reação reversível. Questão ganha. Olha para cá. Kc vai ser igual a concentração de NH3 elevada ao quadrado, porque o seu coeficiente estequiométrico é 2. Continuando. Concentração de N2, porque é um reagente, elevado a seu coeficiente, 1. Concentração de H2 elevado ao cubo. Acabou. Montei a expressão. Como descubro? Não tem como descobrir qual o valor, né? Como é que você vai descobrir o valor desse cara se você não tem as concentrações? O que a gente vai pedir de forma inicial aqui é expresse a equação que monta isso. Se você tiver os valores em equilíbrio desses caras, você pode encontrar. Se eu falo as concentrações, você substitui e aí parte para uma continha para resolver. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou apagar esse quadro para botar mais informações para vocês e até um exemplo interessante sobre isso. Na verdade, um não, 2 exemplos. Segura aí. Voltando com o quadro aqui, com alguns exemplos, cabe destacar algumas coisas antes de continuar. Primeiro, que eu não falei, e é importante, mas eu também na frente também ia falar de qualquer forma. A constante de equilíbrio, ela é proporcional a uma temperatura. Então, sempre você vai ter essa informação a alguma temperatura. Trouxe 2 exemplos aqui, que eu não escrevi muito texto, a gente vai dissertar sobre, para a gente resolver caso possa complicar em Kc. Ou seja, não é só montar a constante de equilíbrio, né? A gente tem que montar esse equilíbrio como um todo. Essa é uma questãozinha onde a gente monta o quadro de equilíbrio, que é uma dica que eu falo para vocês direto. Olha só, eu tenho uma reação e eu falo que eu adiciono esses 2 caras nessa concentração. O gás hidrogênio e o gás cloro, né? Uma quantidade de 7,5 mol de hidrogênio e de 5 mols por litro de gás cloro. E aí, ao final, o produto, no final, eu cheguei a essa quantidade dele. No final, quando a gente fala, é quando tem o equilíbrio. E aí a gente faz o quê? A gente calcula, como é que calcula a constante, né? A gente já sabe que o Kc, como é que se monta? Kc vai ser sempre a relação de concentração do reagente, do produto elevado ao seu coeficiente, saindo da frente, sobre a concentração dos seus reagentes, né? Como o coeficiente é 1, não precisei me preocupar, tá aí. Só que como é que eu coloco? Vou colocar esses valores inteiros
Aí que tá. Não. Por que não? Porque a constante é quando os valores estão em equilíbrio. Então, se está em equilíbrio, eu preciso dizer, eu sei qual é a concentração. Aqui eu posso substituir por 5. E o resto? Não, não é mais essas quantidades. Isso era no começo, isso foi consumido. E aí, como é que você descobre essas novas quantidades? Então, se alguma questão te pedir para calcular a constante de equilíbrio a partir de uma reação que você só tem os dados no início e um dos dados do final, você monta o que eu chamo de quadro de equilíbrio. No quadro de equilíbrio, você vai gravar assim, ó. Eu gravo assim, ó. Ire. Início, o que vai acontecer na reação e final, o equilíbrio. Tá? Ire. Aqui em cima, só para tu se guiar, tu bota a tua reação para se guiar, 2HCl. E aí você vai pensar comigo para preencher. No início, o que eu tinha? No início eu tinha a quantidade de 7,5 mols desse cara e eu tinha 5 mols de concentração dele. E do produto eu não tinha nada. Vou continuar. Reagiu ou não reagiu? O que foi formado? Reagiu formando o produto. Então, se consumiu uma quantidade de reagentes para se formar produto. O quanto consumiu? Eu não sei. O que eu não sei eu chamo de X. Menos X porque foi consumido, menos X porque foi consumido. Eu só botei menos X porque é uma quantidade que eu não sei. Como os seus coeficientes são 1, então são proporcionais. A quantidade que eu consumo dele é a mesma quantidade que eu tenho que consumir de cloro, tá? É 1 para 1. E vou formar 2. Não botei o H aqui na frente, né? Aí HCl. Vou formar 2 dele, né? Eu preciso de 1 com 1, formo 2 desse cara. Então, ó, aí você vai botar mais 2x. Então, esse número aqui, ó, tu vai chamar de x, tu não sabe quanto consumiu, e vai ser proporcional aos coeficientes estequiométricos ali de cima. Aqui é 1, então botei 1, e aqui é 2. Negativo para o lado dos reagentes, porque é algo que vai ser consumido de forma inicial, e positivo do lado dos produtos. Você sabe quanto restou desse cara? Não. Você sabe quanto restou desse cara? Também não. Mas você sabe o quanto produziu dele? Sei. O quanto produziu desse cara, a questão falou. 5 mols por litro. Então, filho, é só você ter um pouquinho de raciocínio agora para chegar. Se eu não tinha nada, produziu-se 2x. Quanto eu vou ter, então, ao final? 5 mols? Espera aí, nada mais 2x deu 5. Ah, então 2x é igual a 5. Então quanto vale x? X, matematicamente falando, vira 2,5 mols por litro. Sacou? Então você verifica aqui, que é o teu passo principal, para ver qual é a proporção da reação. Cara, se formou 5, na estequiometria, estequiometricamente falando, é de 1 para 2. Então foi o consumo de 2,5 aqui. Então o que eu vou ter que fazer para chegar à resposta? Abater 2,5 desse cara. 2,5 dele dá 5. 5 mols por litro. E desse? 2,5 mols por litro. E aí, ó, tu tem as concentrações no equilíbrio. O que você faz? Preenche aqui. Vou botar aqui, ó. A concentração de HCl é 5. 5 ao quadrado. A concentração de H2 no equilíbrio é 5. E a concentração desse cara é 2,5. Ai, meu Deus, não aguento mais fazer conta. O que farei? 5 ao quadrado não é 5 vezes 5? Vai fazer conta não aqui, ó. Corta. Te corta um dos 5 com 5 de baixo. 5 sobre 2,5, né, é a metade do valor, né? Então, 2,5 duas vezes dá 5. Isso aqui é 2. 5 é o dobro de 2,5. Tá? Chegamos, Kc é igual a 2.
Tá? O Kc para essa equação, nessa temperatura, é 2. Continuando. E aí agora a gente tem um caso, onde também pode cair, com um grau de equilíbrio. Grau de equilíbrio é um alfa, tá? É diferente de constante de equilíbrio. Grau de equilíbrio, como é que você vai chegar a isso ou vai ter? Grau de equilíbrio é a porcentagem que está se formando, se deslocando para os produtos. Né? Quanto maior o grau de equilíbrio, quer dizer que você converteu mais para os segundos membros. Geralmente, numa equação, você quer converter mais, tá? Então, olha aqui, ó. É outra com 4 de equilíbrio, mas é mais fácil aqui agora. Eu tenho isso no início e eu falo que essa reação, ela tem um grau de equilíbrio de 20%. Essa é uma reação do N2O4 gerando 2NO2. Como vou saber qual é a constante de equilíbrio? Se eu não tenho nada das concentrações no equilíbrio. Vamos lá, fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazendo esse canto aqui agora, tá? Olha só. N2O4. 2NO2. Agora veja bem, preste atenção. O que eu ensinei para vocês aqui? Que toda vez que você precisa encontrar as concentrações no equilíbrio, você faz um quadro de equilíbrio. Aí tu faz o quê? Ó? Início, reagiu, equilíbrio aqui, ó. Tadã. Antes de achar o Kc. Vamos lá, o que eu tenho? Eu sei que no início a quantidade desse cara era 4. No início, 4. A dele, se não foi falado, é porque é igual a 0. Se a quantidade dele, né, que foi o alfa, né, que foi consumida foi 20%, tu vai ter que ter um trabalho para saber o quanto é 20% disso, tá bom? E agora vamos lá. Quanto é 20% de 4? É só você multiplicar por 0,2, né? Mas a gente pode fazer a conta aqui, ó. 4, 20% de 4. Né? 20% de 4 é 20 sobre 100. Corta, corta. 4 vezes 2 dá 8. 8 sobre 10, 0,8. Ah, então 20% de 4 mols é 0,8. Só que veja bem, a quantidade que é consumida aqui, lembra do x. Que número está aqui na frente no coeficiente estequiométrico? Não é 2? Então é formado aqui 2x. Se consome 20%, o que sobra é 3,2. Já sei a quantidade dele. Deste cara, não é 0,8? Então 2x é 2 vezes 2,8, 1,6. Se eu quisesse só as concentrações no equilíbrio, eu já teria respondido a questão. Acabou. Caso uma questão queira que você calcule o Kc ainda, você já tem as concentrações no equilíbrio. No equilíbrio, onde as concentrações não variam mais, você vai fazer isso aqui, ó. Concentração do produto elevado ao quadrado sobre a concentração do reagente. Vamos aos valores, 1,6 elevado ao quadrado sobre 3,2. Eita! Isso aí vai ser ruim de resolver? Não tem problema, vamos aqui, ó. Aqui é tudo improviso. Vamos lá, como é que a gente faz isso aqui, ó? Dá 16, né, sobre 100 ao quadrado. Sobre 100 nada, sobre 10, né? Não sei mais fazer conta. Sobre 10. Ah, Bruno, corta. Tem um quadrado aqui, palhaço. Não pode fazer isso não, tá? Isso aqui vai ser 16 ao quadrado, eu não vou fazer aqui agora, sobre 100, dividido por 32, sobre 10. Olha a preguiça de fazer conta aqui. Vamos continuar, hein? Vou acabar essa conta aqui, ó. 16 não é 2 elevado a 4, 8, 16. 2 elevado à quarta. Né? 2 elevado à quarta, então vai ser 2 elevado à oitava. Né? Vezes 10 a menos 2.
Aqui, ó, olha a matemática. 32. 32 é 2 elevado à quinta, vezes 10 a menos 1. Tu acha que a gente não sabe matemática? Química não sabe? Sabe sim, ó. Olha aqui, se eu fechar essa conta, aqui eu tenho que subtrair, tá? Ó, subtrair, né? Subtrair os expoentes. Dá 2 à terceira, aqui vai dar quanto? Vai dar 10 a menos 1. E eu tô na frente, vocês não estão vendo nada, né? Ó, 2 oitava, 8 vezes 10 a menos 1. Se quiser, é 0,8. Eu fiz a forma escrita dela porque assim, não tem avaliação, né? Você não tem, quer dizer, não tem calculadora em prova, né? A gente tem que ir no braço. Então eu estou mostrando para vocês que dá para chegar a umas contas assim. Ah, Bruno, vai cair assim? Espero que você caia um equilíbrio mais fácil de calcular, mas pode cair. Tá? 2 continhas para vocês resolverem em relação a isso. A gente tem mais uma parte, só que, graças ao bom pai, não é uma parte de cálculo, mas equilíbrio, quando se vê, a gente tem que analisar isso. A gente tem que analisar, mostrar como é que se mostra a expressão de equilíbrio, né? Qual é a expressão da constante, e caso peça para calcular, você vai montar um quadro de equilíbrio para organizar suas informações. Então não é algo que vai no imediato, demora um tempinho. Beleza? Segura um pouco agora para a gente fechar essa aula, que eu vou montar uma partezinha onde a gente fala sobre perturbações de equilíbrio. Então, voltamos aqui com mais um quadro para fechar essa aula, né? 3 quadros tá bom para uma aula, né? 1 eu introduzi a história, no 2 eu larguei as contas para cima de vocês e agora a gente fecha essa parte aqui com alguns efeitos nesse equilíbrio, né? A gente tem que partir o seguinte, presta atenção, eu tenho um equilíbrio químico e para ter um equilíbrio químico está num sistema fechado, né? Onde não há perturbações e aí esse equilíbrio acontece as duas velocidades se equiparando. Só que você pode, o que a gente chama de perturbar o equilíbrio, efetuar alguma variação de alguma condição aonde esse equilíbrio químico é deslocado, né? Aonde você começa a produzir mais produto, né? Aumentar a velocidade de formação de produtos ou uma condição que retarde isso, né? Que você faça o produto, os segundos membros, voltar a ser reagente. Tá? Quais são essas condições? 3 principais: concentração, pressão e temperatura. Todos esses caras seguem o que a gente chama de princípio de Chatelier. Tá? Chatelier foi um francês que viveu, se não me engano, no século XIX, e ele propôs algumas explicações, né, algumas ideias de oscilação de equilíbrio. De forma geral, toda medida que você tende a perturbar o equilíbrio de alguma forma, a reação como um todo tende a amenizar esse efeito, tende a neutralizar esse efeito como um todo, para equilibrar o sistema como um novo sistema. Vamos pensar isso na prática. Eu sempre vou usar essa reação aqui, até porque essa reação ficou famosa devido a isso, né? Uma curiosidade rapidinha aqui, se a gente tem tempo ainda, essa aqui é a produção de amônia, né? Uma das reações onde mais se desenvolveu o conhecimento de deslocamento de equilíbrio foi para a produção de amônia, por Bosch e Haber, né? 2 caras bastante importantes no desenvolvimento da química como um todo, né? Que precisavam produzir a amônia de alguma fonte, de alguma via sintética, né? De alguma via inorgânica principalmente, para conseguir gerar, principalmente na época da Primeira Guerra Mundial, para gerar explosivos e outros compostos, mas foi uma reação bastante importante depois para a utilização de fertilizantes. Tá? Essa reação é bem legal. Agora, olha só, segurando, voltando para cá. Efeito da concentração. O que vai acontecer? Quando você aumenta a concentração de alguém na reação, a tendência vai ser sempre o consumo dele. Se essa reação está no equilíbrio, onde reagente forma produto e produto está formando reagente num ciclo, num equilíbrio, onde as velocidades estão constantes, se você aumenta, por exemplo, a concentração do N2, o que vai acontecer é que se você aumenta a concentração, você dá mais chances de ocorrer choques e acontecer reações para formar produto.
Então, se você aumenta a concentração de um reagente, a tendência da reação é deslocar o equilíbrio para formar mais produto, tá? E aí, um macetaço para isso é a regra do avião. Presta atenção, se você tem desse lado os reagentes, desse lado os produtos, se você aumenta a concentração do reagente, você desloca o equilíbrio para o sentido dos produtos. Se você aumenta a concentração de um produto, você está favorecendo a reação inversa, tá? Então, parecendo um aviãozinho dançando, mas isso ajuda bastante. Na prova, tu não vai levantar as mãos e fazer isso, né? Mas a ideia é essa. Agora, olha só. Então, se você aumenta, supondo, né? Se você aumenta a concentração de um reagente, você desloca a reação no sentido direto, tá? Se você aumenta a concentração de um produto, você favorece a reação a formar no sentido inverso. E mesma coisa vai acontecer se você fizer a retirada dos reagentes ou dos produtos. Pode ser que em algum mecanismo você retire esse cara. Então você está favorecendo a formação dele. Tá bom? Essa é a ideia que a gente tem quando a gente mexe no equilíbrio. Aumenta a quantidade de um reagente, retira de um produto para tentar fazer o deslocamento da reação de alguma forma ser benéfico para a gente. Efeito da pressão. Cara, olha só, pressão tem que ser específico. Pressão em gases, tá? Tu tem que pensar em gases aqui para conseguir. Porque pressão vai influenciar nos gases. Pressão vai influenciar, por quê? Pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Então pode ser às vezes que vai falar de aumentar o volume, também é diminuir a pressão. Pressionar o sistema, diminuir o volume, é aumentar a pressão. A tendência de uma reação gasosa, no caso de variação de pressão, é mexer nos seus chamados volumes estequiométricos, nos volumes das quantidades. Se você reparar nesta reação aqui, ó, eu tenho um cara que eu vou chamar de 1V, o N2 tem uma molécula ou uma quantidade, né, proporcional de moléculas, enquanto o gás hidrogênio tem 3V. E quando isso vem para cá, 2 volumes. Significa que cada vez que essa reação acontece no sentido direto, as moléculas ocupam um menor espaço no estado gasoso e cada vez que a reação acontece no sentido inverso, ocorre uma expansão, porque são mais moléculas. Lembra que no estado gasoso você não analisa a molécula, em si o espaçamento entre as moléculas como um todo. Tá? Então, neste caso aqui, ó, você vai sempre observar isso. E aí, olha só, aqui tem um total de 4 volumes gasosos e 2. Se você aumenta a pressão do sistema, você sempre vai deslocar para o lado de menor volume. Por quê? Porque se aumentar a pressão, a tendência é diminuir o volume. Então, nesse caso, ó, vou deslocar o sentido de menor volume. E se você diminui a pressão, você desloca o equilíbrio para o lado de maior volume. Tá? Só dá uma sacada porque é o seguinte, olha só, menor volume e maior volume depende de cada reação, tá? Tem reação onde maior volume é para um lado ou para o outro, é só o volume dos gases. Então, toda vez que eu quiser saber o efeito da pressão, eu vou ter que fazer outra pergunta, né? Eu vou perguntar, tá, e qual é o lado que está com maior volume gasoso? Se os dois lados têm a mesma quantidade de volumes gasosos, a pressão não vai influenciar. O aumento de pressão ou redução de pressão não vai influenciar. Só vai influenciar se a reação de alguma forma acontece com contração do volume ou expansão no volume, porque aí ela tem para onde correr. Concentração sempre altera, para onde aumenta, desloca num outro sentido. Agora, pressão, você precisa saber qual dos dois lados tem o maior volume gasoso. Você faz isso pela soma dos coeficientes dos gases.
Para fechar, mas não menos importante, a temperatura. Temperatura, assim como a pressão, não dá para fazer de forma direta. A temperatura influencia no equilíbrio? Sim, porque se você tem uma reação onde existe uma variação de calor, lembra-se de termoquímica, você também consegue analisar que o aumento da quantidade de calor ou redução vai interagir com o equilíbrio. Então, olha só, segura aqui, olha essa ideia. Eu tenho essa reação que aparece que esse ΔH é menor do que zero. Se é menor do que zero, né, o zero é maior do que ele, se é menor do que zero, não sei se vocês vão lembrar, ΔH menor do que zero significa que eu tenho uma reação endotérmica ou exotérmica? Isso, estou chutando vocês daí, é exotérmica. Né? ΔH menor do que zero significa que a reação é exotérmica. As duas, não. Se apareceu isso, é porque o sentido direto é exotérmico, mas na volta é endotérmico. Isso tu vai ter que fazer para cada reação. Se o ΔH for positivo, o sentido direto é endo, o sentido inverso é iso. Tá? Primeiro passo é fazer isso. Por que, Bruno? Porque o aumento de temperatura vai estar proporcional ao aumento de calor. Não falei nada, né? O aumento de temperatura quer dizer fornecer mais calor ao sistema. Qual dos dois lados é favorecido? No sentido exo, é algo que joga fora calor. E no sentido endo, é algo que absorve calor. Se você tem um aumento de temperatura, você tem mais calor no sistema. O lado endo é o lado que absorve calor, então vai ser o lado que vai ser favorecido. Né? Então, por exemplo, se você aumenta a temperatura, você tem uma tendência a aumentar o lado endotérmico. Então, você desloca a reação toda em função do sentido endotérmico dela. E se você diminui a temperatura, você tem menos calor no sistema, então quem joga calor para fora fica favorecido, porque aí para equilibrar o sistema, tá? O sentido exo. E aí você tem que, antes, quando a questão fala sobre assim, olha, para qual lado vai ser deslocado o equilíbrio quando aumenta a temperatura? Aí você fala, tá, eu tenho o ΔH dessa reação, eu sei qual é o sentido endotérmico, qual é o sentido exotérmico, é a primeira pergunta que você tem que fazer. Eu sempre gravo, né, aumentar a temperatura favorece o endo, eu gravo como tendo, né, T-endo, tá? É um macetezinho que eu uso para gravar. Esses são os 3 fatores. Para fechar, informações importantes. O único fator que altera o equilíbrio é a temperatura. Ou seja, nenhum dos outros fatores anteriores ele vai alterar a constante de equilíbrio. Vai só se reorganizar, mas a constante é a mesma. A temperatura altera. E se é o caso alguém te perguntar, e catalisador que vocês escutam na cinética? Catalisador não entra no equilíbrio, tá? Catalisador, ele altera a velocidade para chegar no equilíbrio. Catalisador não vai deslocar o equilíbrio químico. Foi? Povo, fechamos. Eu sei que foi bastante coisa, mas foi 3 tópicos importantíssimos de equilíbrio. Prazer estar com vocês e até a próxima.